Iniciando mais um Índio News, num frio que vocês não imaginam, na voz trêmula do YouTube. Gente, tá muito frio, mas não tá morto quem peleia. Vamos lá. Polícia e Ministério Público encontram um cemitério clandestino que seria da milícia de Itaboraí. Perdemos João Gilberto, gente, vamos falar sobre isso. Tem também uma coisa muito interessante, ó. Cuidado aí, você que gosta de ficar botando fotinha na rede social, vai pagar mais pensão alimentícia. Tem também Olhar Digital, drone engana carro. E Brasil campeão da Copa América. Vamos lá! Polícia e Ministério Público encontram um cemitério clandestino que seria da milícia de Itaboraí. De acordo com promotores e agentes, 14 corpos foram retirados com máquinas de escavar. Policiais da Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, junto com promotores do Ministério Público, encontraram na tarde desta sexta-feira 14 corpos e restos mortais em uma localidade conhecida como Visconde, em Itaboraí, região metropolitana do Rio. De acordo com a delegacia, os corpos foram retirados com máquinas de escavar. De acordo com o delegado Gabriel Poiava, os 14 corpos estavam em covas rasas. A delegacia e o Ministério Público acreditam que ao menos 2 cemitérios clandestinos foram usados pelos milicianos para desovar os corpos. Segundo um dos promotores do Ministério Público, os corpos e restos mortais seriam de desafetos milicianos ligados a Orlando Curicica e Renatinho Problema. Ao menos 100 pessoas foram executadas pela milícia em Itaboraí e tiveram os corpos desaparecidos, segundo o Ministério Público. Os investigadores agora querem saber se o grupo paramilitar usava um cemitério clandestino para desovar os restos mortais das vítimas. Muitas famílias das vítimas assassinadas pela milícia foram coagidas a não divulgarem ou denunciarem os assassinatos. O delegado responsável pelas investigações, Gabriel Poiava, informou que, apesar dos desaparecimentos, as famílias não procuravam fazer o registro. Abre aspas, identificamos ao menos 50 corpos desaparecidos de janeiro de 2018 até agora, fecha aspas, diz ele. Os crimes aconteciam à luz do dia em Itaboraí, abre aspas, muitos dos mortos eram desafetos da quadrilha ou apenas usuários de drogas, fecha aspas, acrescenta o promotor Rômulo Santos Silva, do Grupo de Atuação Especial da Repressão ao Crime Organizado. A migração da milícia para o município foi identificada em junho de 2018, explica Rômulo. Abre aspas, identificamos um alto índice de homicídios contra rivais, no caso traficantes, fecha aspas. A milícia utilizou armas e estrutura do miliciano Orlando Curicica para entrar no município, explica o delegado Gabriel Poiava. Com o auxílio de outros criminosos, houve um aumento de mortes na região. Abre aspas de novo. Para dificultar a investigação, eles criaram um cemitério clandestino para esconder os corpos, fecha aspas, diz o delegado. O grupo também expulsava moradores simpáticos ao tráfico. A milícia, que foi alvo de operação deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, cometeu ao menos 50 assassinatos em Itaboraí, desde janeiro de 2018. São cumpridos mandatos de prisão preventiva e de busca e apreensão contra 77 acusados de integrar o grupo. Vamos para a próxima! João Gilberto, pai da Bossa Nova, morre aos 88 anos. O enterro é hoje, nesta segunda-feira. Um dos nomes mais importantes da música brasileira, cantor morreu em sua casa no Rio de Janeiro. João Gilberto morreu neste sábado, aos 88 anos. O músico, um dos criadores da Bossa Nova, morreu em casa, no Rio de Janeiro. Ele enfrentava problemas de saúde há alguns anos. A informação foi confirmada ao G1 pelo seu filho, João Marcelo Gilberto, que mora nos Estados Unidos. Além de Marcelo, ele deixa outros 2 filhos, Bebel e Luísa. Recluso, João foi interditado judicialmente pela filha Bebel Gilberto no fim de 2017. A interdição motivou uma disputa familiar entre Bebel e João Marcelo, que são meio-irmãos. Em nota divulgada na época, a advogada de Bebel disse que a intervenção foi movida por problemas de saúde e complicações financeiras do cantor. Pai da Bossa Nova, João Gilberto Prado Pereira de Oliveira concluiu em 1961 a trilogia de álbuns fundamentais que apresentaram a bossa ao mundo. Chega de Saudade, 1959, O Amor, Sorriso e Flor, 1960 e João Gilberto, de 1961. O álbum que marcou o início do gênero em 1959, Chega de Saudade, traz a música de mesmo nome composta por Tom Jobim, que nasceu em 1997 e morreu em 1994, e Vinícius de Moraes, nascido em 1913 e morto em 1980. A canção havia sido apresentada em um LP em abril de 1958 por Elisete Cardoso, mas a versão mais conhecida com a voz de João foi lançada em agosto do mesmo ano.
João Gilberto nasceu em Juazeiro, na Bahia, em 11 de junho de 1931. O governo do estado declarou 3 dias de luto pela morte. Depois de alguns anos morando em Aracaju, onde passou a tocar na banda escolar, voltou à sua cidade natal. Aos 14 anos, ganhou o primeiro violão do pai. Depois da consagração, lançou criações próprias e seguiu com shows e discos que se tornaram obra de arte, como é o caso de Amoroso, álbum gravado nos Estados Unidos entre 1976 e 1977, sob o selo da Warner Music. O álbum foi relançado no Brasil em formato longo, durante os festejos dos 60 anos da Bossa Nova. O álbum celebra o encontro harmonioso do artista brasileiro com o maestro alemão Klaus Orgelmann. A produção de João foi objetivo de uma disputa judicial em 2018. A defesa do cantor pediu uma revisão no valor de uma indenização da gravadora EMI Records, hoje controlada pela Universal Music. Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, proibiu a empresa de vender os discos do artista sem seu consentimento. A Universal não comenta o caso. O começo da carreira. Por volta dos 16 anos de idade, abandonou os estudos para se dedicar à música, após se mudar para Salvador. Anos depois, vai para o Rio de Janeiro, ao ser convidado para fazer parte do grupo Garotos da Lua. Ao deixar o grupo, chegou a gravar alguns singles, ainda antes de criar a batida característica da bossa nova, mas não conseguiu sucesso. Depois de algum tempo, dedicado ao estudo da harmonia da música, percebe que ao cantar mais baixo e manter a batida poderia adiantar ou atrasar o canto. Esse novo tempo criado foi o responsável por encantar o compositor Roberto Menescal, que o apresentou a pessoas como o produtor musical Ronaldo Boscoli. Boscoli está presente em todas as carreiras dessa época. Tom Jobim viu, neste novo estilo, uma forma de modernizar o samba ao simplificar seu ritmo e resolveu apresentar João, uma música que tinha escrito com Vinícius de Moraes, mas que estava encostada. Chega de saudade. Bossa no exterior, orgulho nacional. João foi um dos representantes da bossa nova no Brasil, em 1962. Foi um dos destaques de show patrocinado pelo governo brasileiro no Carnegie Hall, uma das principais arenas de Nova York, em uma tentativa de popularizar o gênero nos Estados Unidos. Pouco depois gravou o disco Getz, Gilberto, com o saxofonista de jazz americano Stan Getz, que se tornou um dos grandes clássicos de sua carreira. O álbum se tornou um dos mais vendidos em 1964, com 2 milhões de cópias, e ganhou 4 prêmios Grammy, o maior da música mundial. Gente, 2 milhões de cópias naquela época era muita coisa. Vocês não têm noção. Com o sucesso, saiu em turnê pela Europa e fez apresentações pelos Estados Unidos e pelo México, tanto que, mesmo com algumas passagens pelo país, voltou definitivamente ao Brasil apenas no final dos anos 1970. Mais uma agora! Olha aí, ó, toma cuidado! Gosta de ficar postando aquele cafezinho, aquele pãozinho de queijo no Instagram, no Facebook, no Twitter. Olha aí, ó. Saiba que ostentar nas redes sociais pode aumentar o valor da pensão alimentícia. A obrigação acordada judicialmente entre o casal em processo de divórcio é um dos fatores jurídicos mais cuidadosamente analisados por juízes e juristas especializados da vara da família em todo o país. Não para menos, esse assunto começou a encontrar facetas nas redes sociais. Segundo Eleonora Matos, advogada e sócia do escritório Silva Felipe e Eleonora Matos Advogados, postagens de ex-companheiros e de ex-companheiras vêm sendo usadas como fundamento para argumentar judicialmente uma revisão dos valores pagos de pensão. A ideia é justamente apontar contradições de discurso, quando uma das partes, a pagadora de pensão, diz não ter renda o suficiente para negociar um aumento do valor pago, mas por repetidas vezes ostenta certo luxo em seus perfis sociais. Abre aspas. Normalmente a finalidade é evidenciar a contradição entre as alegações de dificuldades financeiras feitas por uma parte e o padrão de vida ostentado pela própria pessoa em suas redes sociais. Fecha aspas, diz a advogada. De acordo com a especialista, é possível utilizar as publicações para colocar em xeque qualquer alegação em juízo que não seja verdadeira. Abre aspas, já o fizemos em diversas situações, como em oportunidade em que a ex-esposa pleiteou o aumento da pensão do filho, supostamente por não estar trabalhando por razões médicas, mas publicou fotos de diversas reuniões de trabalho ao mesmo período, e quando uma parte solicitou justiça gratuita, apesar de ter recentemente publicado fotos dirigindo seu carro importado e passeando em seu barco.
ambos registrados em nome de terceiros. Fecha aspas. Finaliza. Te cuida, Nando Moura! Vamos para a próxima. Drone com projetor consegue enganar inteligência artificial de carro. Carro reconhece e obedeceu sinais de trânsito falsos, mesmo que projetados por um período de tempo curto demais para serem percebidos por um ser humano. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Ben Gurion, em Israel, demonstrou que um simples drone equipado com um projetor pode ser usado para enganar a inteligência artificial de um carro. E, o pior, pode fazer isso de uma forma que seja imperceptível para os humanos dentro do veículo. A descoberta foi feita por membros da Cyberbridge, uma equipe dedicada a pesquisas nas áreas de segurança digital, análise da Big Data e de inteligência artificial aplicada. Em um experimento, a equipe usou o Renault Captur, equipado com o Mobile 630, um Advanced Drive Assist System, sistema avançado de auxílio do motorista. Tal sistema não é completamente autônomo, ele é considerado nível 0, ou seja, auxilia o motorista com informações sobre a via, como limites de velocidade, mas não tem controle sobre o carro. Imagina se tivesse, hein? O agressor foi um drone equipado com um pequeno projetor. A equipe descobriu que sinais de trânsito projetados pelo drone eram interceptados pelo carro como se fossem reais, mesmo que o tamanho ou cores estivessem errados. Essa inteligência artificial não está tão inteligente, né? Mas ultimamente nem a inteligência natural também está, né? Em um exemplo, o drone projeta um sinal informando que o limite de velocidade é de 90 km por hora, em uma via de 30 km por hora. O carro aceita e passa a informação falsa ao motorista. A pior parte é que o sinal não precisa ser projetado por muito tempo para ser destacado. Segundo Ben-Assi, pesquisador, bastaram 100 milissegundos para que ele fosse reconhecido pelo sistema do carro, um intervalo de tempo praticamente imperceptível para o motorista humano. Em declaração ao site Ars Technica, representantes da Mobile negam que o experimento seja uma forma de ataque e alegam que seu sistema agiu exatamente como previsto, leu um sinal de trânsito e o respeitou. O problema é que o sinal seria incapaz de enganar o motorista humano. Embora o potencial para o dano com o carro seja mínimo, afinal de contas, ele não tem controle sobre o motorista, especula-se que o mesmo ataque também poderia funcionar contra sistemas mais avançados, como um Tesla, por exemplo, que já é mais autônomo, capazes de controlar aceleração, frenagem e direção, resultando em um potencial dano muito maior. É complicado isso. Vamos agora para a última Copa América. Nosso presidente amado foi aplaudido. Todos os torcedores mostraram o amor e satisfação com o atual governo. Olha, o presidente saiu muito feliz do estádio, né? Vamos lá. 3 anos, um título e bela festa em casa, no Maracanã. Mas o ciclo não está fechado. O Tite também pensa assim. E o Tite, vocês viram o Tite cumprimentando o Bolsonaro? Que amor! O Tite também pensa assim, né? Para ele, tudo começa e termina numa Copa do Mundo. Por isso, depois do título da Copa América diante do Peru, a pergunta fica: o domínio continental foi retomado completamente após 12 anos? Mas e o domínio mundial? O que fazer até o Mundial de 2022? Quem vai substituir Edu Gaspar? Os veteranos que brilharam vão seguir a mira de Tite até o Catar? O técnico vai mesmo continuar? O que fazer com o Neymar quando o craque se recuperar da lesão no tornozelo direito? A lesão é chamada tendus nagula. É uma lesão que afetou o Neymar assim e está afetando muito, até os patrocínios. Né? Então a UOL publicou no seu site trazendo essas dúvidas da seleção, que está aí o pessoal pensando e está concordando em mais de 87% com o Tite, mas ainda havia uma instabilidade externa pelo fracasso de um ano atrás na Rússia. Né? Mas valeu, para quem curte. Qual o futuro do Tite? Sim, o contrato de Tite vai até 2022, depois da Copa do Mundo no Catar, como ele diz e já cansou de dizer. E o técnico deve mesmo seguir no comando da seleção brasileira, embora não tenha confirmado a permanência de forma enfática. Mas o que esperar de Tite nessa nova etapa que inicia após a Copa América?
Ele quer testar novos jogadores e já faz muitos planos com o auxiliar Kleber Xavier. Inclusive apresentou algumas ideias após sua entrevista coletiva no Maracanã. A grande dúvida está mesmo sobre a mudança que a comissão técnica vai sofrer. Sairão o coordenador da seleção Edu Gaspar e o analista Fernando Lázaro. Tite diz que ainda não pensou nessas mudanças, mas que confia nos critérios da CBF para escolher os substitutos. Segundo o técnico, os dirigentes sabem que a escolha deve ser por capacidade e excelência e que sua preferência é contar com alguém que já conheça seus métodos. Pessoal, encerramos mais um Índio News. Muito obrigado por ter ouvido até agora este boletim diário. Se inscreve aí no canal, curta o vídeo, compartilha, tá bom? Forte abraço!